Olá, condutores! Vocês conhecem o poder do desafio? Todos os dias nós somos desafiados por alguma coisa, por qualquer coisa, por um relacionamento, por uma doença, por um compromisso, por uma agenda, por uma dificuldade que insiste em permanecer. Todos os dias a vida nos desafia. E aquele desafio do medo de dirigir, a gente costuma fugir dele. A pessoa, tudo que ela mais quer no mundo é dirigir, é ter a independência, a liberdade, a autonomia, é levar o filho na escola, é o telefone tocar, alguém convidar para algum lugar, você passar a mão na chave do carro e ir, é ir na padaria, no supermercado, é não ter que carregar mais sacola pesada em dia de chuva, é não ter que ficar amargando em ônibus coletivo que quebra pelo caminho, lotado, socado. É poder levar o pai, a família, a mãe, idosinho, doente em algum lugar. É poder levar o filho deficiente, é poder ajudar alguém. O carro é um utilitário. Ele serve para utilidade, para ajudar os outros, ajudar a gente, para a nossa mobilidade consciente, com o uso racional do carro. Esse é um desafio diário. Tem pessoas que dormem com esse desafio, que acordam com esse desafio. E ele permanece, ele incomoda, ele está ali fungando no seu cangote o tempo todo. Ele é um peso morto te arrastando para o fundo. Mas aí a gente faz o quê? A gente foge dele. Nós não nos desafiamos. Nós esperamos ser desafiados pela vida, pelas dificuldades, por tudo. O ser humano parece que tem uma tendência de fugir de tudo aquilo que ele acha que ele não pode enfrentar, que ele acha que ele não pode vencer. Muitas vezes, ele foge de si mesmo. Ele não quer vencer. O medo maior não é de superar, é de superar e não saber o que fazer com isso. Só que a vida é diferente. Ela nos desafia, ela nos põe de joelho, ela esfrega a nossa cara no asfalto e não adianta você dizer eu vou fugir. Se você foge de um desafio da vida, aquilo vai te perseguir a vida inteira e você vai pagar um preço caro demais por não ter tido a coragem de enfrentar, por não ter acreditado em você. Tem pessoas que fogem do medo de dirigir. Se pudessem, fugiriam de um câncer, mas não podem. Tem coisas das quais nós não podemos fugir. Tem desafios que nós não podemos fugir. E eu fico pensando nas pessoas que enfrentam o câncer. Quem se entrega primeiro, morre primeiro. Todo mundo vai morrer um dia, não é novidade, mas ninguém está com pressa. Tem aqueles que descobrem o diagnóstico, se entregam e abreviam o tempo de vida. Tem os que acreditam, tem os que lutam, tem os que têm fé. E fé é acreditar naquilo que não se vê. Nós não vemos o vento, nós sentimos o vento. Nós não vemos o amor, nós sentimos o amor, que é uma emoção. O medo também é uma emoção. O medo de dirigir é uma emoção. Então pensa aí agora, na sua vida, na sua trajetória. Volta um pouco no tempo, mesmo que seja algum assunto que não te deixe tão confortável para lembrar. Lembre-se de todos os desafios que você não pôde fugir, que você teve de enfrentar e que você teve de aguentar as consequências. Não tem saída. Tá de cara pra fera. Enfrenta ou morre. Quantas vezes vocês foram campeões, leões, bravos, corajosos diante de um desafio? Quantos de vocês lutaram e lutam ainda para superar o câncer? Quantos de vocês superaram o câncer? Gente, pensem nisso.
Quantos? Qual foi o seu desafio maior na vida que você superou, que você saiu feito um guerreiro, que você pegou a dificuldade, derrubou no chão, botou de joelho, pisou no pescoço dela e disse: chega, agora chega. Chega de me dominar. Eu não sou o seu cavalo. Chega. Chega de me dominar. Chega de me oprimir. Chega de tirar de mim momentos felizes, de felicidade verdadeira. Chega de tirar de mim a minha própria vida, a minha própria felicidade. Quantas vezes, quantas mães foram abandonadas pelos maridos e tiveram de criar seus filhos sozinhas e deram muito bem conta do recado com toda a dignidade de uma guerreira? Quantos superaram o câncer? Quantos superaram a perda de um emprego que tanto sonharam na vida? Tantos, tantos de vocês superaram tantas coisas. E eu não vou continuar aqui com os exemplos, porque os exemplos estão com vocês. Vocês sabem tudo que tiveram que lutar nessa vida e ainda lutam para conseguir superar. Qual foi o meu maior desafio? Eu tive muitos desafios na minha vida e o medo de dirigir foi um deles. O meu maior desafio começou quando eu tinha 6 meses de idade. Com 6 meses de idade, com os poucos recursos da medicina, eu tive uma desidratação grave. E a desidratação naquela época, que mal tinha hospital, matou centenas de crianças na Grande Florianópolis. Eu só estava com o olhinho revirado, com o olho branco já, pele e osso. O que me salvou foi o desafio que a vida colocou para minha mãe e para o meu avô. Tiveram que me colocar numa carroça, não tinha outro meio de transporte, e atravessar quilômetros no meio de estrada de barro e mato, em busca do único médico da cidade que estava se ausentando para ficar 1 semana fora. Até hoje eu agradeço a minha mãe, ao meu avô, já não estão mais aqui, ao médico que me salvou, que também não está mais aqui, e fiz uma homenagem linda para eles no dia da minha formatura. Se não fosse eles terem aceitado o desafio, eu estaria morta. Se não fosse Deus ter me dado mais uma chance, eu não estaria aqui, compartilhando com vocês a minha história de vida, a minha história de vitória, a minha história de fé, de superação, porque um dia eu aceitei o desafio. O desafio do medo de dirigir eu adiei por mais de 40 e poucos anos. Eu só superei aos 42. Só que chegou um momento em que eu olhei para a dificuldade, aceitei o desafio, dobrei o joelho dela, botei de joelho no chão, pisei no pescoço, aniquilei as dificuldades, porque aquilo era significativo para mim. Eu sempre digo para os meus alunos, eu não quero que vocês desistam agora, quando vocês podem ir cada vez mais além, um pouco mais além. Não se acomodem, a dificuldade existe, é mais fácil correr dela. Eu não quero. E aí está se condenando a viver o restante da vida frustrado, com esse peso morto no pescoço, derrubando vocês para trás, com aquele sentimento de vazio, toda a vida faltando alguma coisa, algo que não se completa, algo que não se conclui, porque vocês estão adiando o sonho. Muitos de vocês têm pressa, muitos de vocês saíram de um processo de formação que não forma ninguém, que não prepara para ir dirigir no trânsito, pega uma PPD, já quer ir dar volta com o carro. Ai, peguei minha PPD agora, eu quero dar uma volta na cidade. Vai, bobão, dá uma volta na cidade. Depois volta chorando. Não tá pronto. O carro ainda morre. Não aprendeu a sair com o carro, não aprendeu a parar o carro, não aprendeu a frear o carro e a parar ele com pouca velocidade sem parar de vez. Não aprendeu a ter controle. Tá nervoso, o nervosismo te cega, deixa cego, nervoso, começa a tremer, chorar, não enxerga nada. Quando vê a dificuldade, joga o carro para cima de uma calçada, de um muro, do outro carro, acaba e depois fica se perguntando, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Simples, nervosismo.
apavoramento, sem controle emocional. E isso vai fazer você tomar uma decisão errada, fazer uma besteira. É preciso que vocês entendam que a preparação é muito maior do que a simples vontade de querer dirigir. É preciso que vocês entendam que esse papo de que tá com medo, vai com medo mesmo, não vai dar coisa boa. Quantas vezes já repeti isso aqui nas minhas palestras, e daí vem alguém, põe uma postagem, hoje eu bati. Ah, é? Por que tu bateu? O carro ainda morria? Morria. Sabia sair com o carro? Não. Sabia parar o carro? Não. Chega muito próximo dos outros carros, com velocidade excessiva, inadequada, quando o carro vai parar no semáforo? Sim. Dá freada seca? Sim. Então não tem controle do carro. Então você tem que pegar uma rua calma, você tem que pegar uma rua tranquila e você tem que ter a paciência de dominar o seu carro a menos de 1 km por hora. E eu não estou brincando, quem é aluno meu sabe disso. Ontem passamos por uma situação no trânsito corriqueira em que, se o aluno não tivesse treinado, não tivesse ficado batendo horas e horas no talento dele para sair com o carro, para parar o carro e dominar a situação, qualquer outra pessoa teria provocado, se envolvido na colisão. Tinha pessoas ali que disseram, mas não tinha como evitar. Claro que tinha, meu aluno evitou. E estava no comando do carro. Eu estava do lado. Por quê? Preparação. E esse foi um aluno que saiu do CFC e já tinha se envolvido num acidente porque saiu sem controle do carro. Primeira coisa que ele fez ontem foi agradecer. Puxa vida, como eu fiz errado, eu estava querendo comer cru. Eu estava querendo antecipar as coisas. Eu não tinha discernimento. A partir do momento em que esse aluno chegou para mim, expôs as suas dificuldades, essa é a minha dificuldade. Vamos trabalhar, mas você tem que me ouvir. Somos parceiros. Um ajuda o outro. E quando se estabelece esse compromisso entre o professor e o aluno, nós temos uma parceria imbatível. Começa o processo de enfrentamento, da aceitação do desafio. Ele aceitou o desafio, ele não fugiu do desafio. Cada dia de preparação com o carro em baixa velocidade é um dia de vitória, é um dia de domínio, é um dia que você afasta todas as dificuldades. E aí entra aquela coisa de se auto-sabotar. Auto-sabotar é assim, não vou aceitar esse desafio porque eu não sou capaz, eu não vou aceitar esse desafio porque eu não vou conseguir, porque eu já tive vários desafios na minha vida e eu não quero ficar escolhendo mais desafio ainda porque a vida vai me mandar outros. Sempre tem, parece aquela vozinha dizendo que você não é bom, que você não vai conseguir, que você não consegue. Sempre vai ter um com a sua boca grande, com a sua boquinha faladeira, que vai vir no seu ouvido e vai dizer que você é um bosta, que você é um porcaria, que você nunca vai dirigir na vida, que dirigir não é pra você. Muitas vezes você vai ouvir isso aí do profissional que está sendo pago para te ensinar, o que é pior ainda. Sabe o que você faz? Deixa falando sozinho, sai fora, pé na bunda, vai procurar quem te ajude, seja lá quem for. Ouviu de pessoas da família coisas que não são positivas, ignore, mude de assunto, parta para outra. Busca outro tipo de assunto. Vai falar do tempo, do bolinho de chuva, da receita de qualquer outra coisa. Muda, não ouve, se fecha para as coisas ruins. Gente, é importante que vocês saibam que a aceitação do desafio é individual. Você pode ter uma família enorme, marido, filho, um monte de gente morando junto, um monte de vozes na sua orelha tentando te influenciar, mas o desafio é pessoal, é de você para você mesmo. Não adianta você procurar subterfúgios, procurar desculpas, inventar pretexto. Sabe por que a gente adia o desafio? Porque é cômodo. Em algum momento é cômodo. Você vai ter alguém que vai te levar de carro,
Você vai aceitar passar trabalho pegando ônibus e tantos outros trabalhos que você passa. Você vai aceitar e se conformar com isso, achando que não merece mais do que isso, achando que não é merecedor de todas as coisas boas que Deus preparou para você e que você está batalhando para conseguir. Você vai achar que é um bosta mesmo, vai andar como bosta. Você vai se sentir como um porcaria. Você vai agir como um incapaz. Você vai andar, respirar, ouvir como um incapaz, que você está se produzindo como incapaz. É bem diferente. Você não é incapaz. Você está se sentindo incapacitado. Pela tua baixa autoestima, pela falta de incentivo, por uma série de situações. Em algum momento é cômodo permanecer nessa situação. Cômodo de uma maneira positiva, quando você tem alguém que leva você para algum lugar, e cômodo da maneira negativa, quando você se põe para o chão, quando você se destrói, quando você mesmo se detona. Já parou para pensar? Qual é o seu desafio? Eu tenho medo de ladeira. Você está aceitando o desafio de começar a treinar a saída do carro, achar o ponto certinho da embreagem que o carro está se movendo, primeiro no plano, treinar bastante, depois começar a pegar os pequenos desníveis da rua para segurar o carro ali e aumentando o grau de dificuldade, voltar um pouquinho mais, fazer de novo. Você está tendo essa paciência? Ou você está queimando etapa? Só que eu vou pular, eu treino depois, eu quero ir pro trânsito, eu quero dirigir. Aí pega, vai pro trânsito, o trânsito vai te cobrar muito mais daquilo que você já sabe e às vezes você vai sem saber. Vai ter uma situação lá que você não vai controlar, vai ter um desafio lá que o trânsito, a via, vai colocar para você, os outros motoristas, e você não vai saber se virar, porque você não treinou, porque você foi para o trânsito com medo mesmo, porque você foi para o trânsito só com a sua vontade, e por maior que a sua vontade seja, ela não é suficiente se você não estiver preparado. Entendam, compreendam, esse é o maior desafio que vocês têm. Voltar a acreditar em vocês mesmos. Para de choradeira, para de mimimi, para de se colocar na mão dos outros, para de achar que é um porcaria, é um bosta, que não nasceu para dirigir ou para qualquer outra coisa, que não nasceu para ser feliz. Para de se sentenciar. Vocês não podem continuar se colocando para baixo. O maior inimigo de vocês são vocês mesmos. É a sua mente, é o modo como você pensa. Pensa negativo e a tua vida vai ser negativa. Pensa positivo e você vai conseguir encontrar força para superar. Quantos de vocês já gastaram os tubos? Já fizeram as contas? Contrata um profissional ali, um recurso lá, compra um tal de kit aí para perder medo de dirigir, compra lá uma solução milagrosa, um método milagroso, tudo esperando dos outros. Vocês esperam demais dos outros. Vocês contratam um instrutor e querem, por osmose, por transferência, aprender tudo que um instrutor sabe. Fazer tudo o que ele faz. Vocês contratam um serviço de psicologia e ficam esperando que o psicólogo abra vocês e tire com a mão aquele medo. Muitos de vocês vão lá, fazem o treino uma vez, aprendi, e acha que aprendeu para a vida toda, e acha que não vai ter que repetir, que não vai treinar, ter que executar. Não, querem soluções prontas. Gente, a vida não é um miojo que resolve em 3 minutos. A vida não é uma lasanha congelada pronta que você faz ela lá em 8 minutos e no máximo em 15. Não é. Esqueçam. Sinto muito dizer para vocês que a vida é um desafio. Estar vivo, permanecer vivo é um desafio, o maior de todos. E começa quando a gente abre os olhos de manhã. Então, pare de se fazer de coitadinho diante da vida. Mas eu não tenho força, busque força, negocie suas forças, busque um jeito. Mude essa energia. Você está aí se entregando o tempo inteiro para as coisas negativas, dá uma chance, uma abertura
para as coisas positivas. Pare, pense, se analise, se socorra, se junte do chão. Volte a acreditar em você de novo. Quer dirigir? Só vontade não vai. Vai ter que trabalhar muito em cima disso. Trabalhar muito em cima da positividade, do emocional, da autoestima. Voltar a acreditar em você de novo, se sentir capaz. Não existe nada na direção de um veículo, no ato de dirigir um veículo, que você não seja capaz de fazer. Tá me ouvindo? Ouviu bem? Ouviu? Vou repetir. Não existe nada na direção de um veículo que você não seja capaz de fazer, de dominar com responsabilidade e com segurança. Mas sabe como? Tem que ter treino. Tem que ter treino. Tem que ter dedicação, tem que ter comprometimento, tem que ter vontade de querer fazer as coisas, tem que parar de ficar esperando que os outros deem soluções prontinhas para vocês. O medo de dirigir é um desafio. Assistir esses vídeos é um desafio que vocês estão aceitando. Treinar com o carro em baixa velocidade, com controle, é um desafio. Se você quer superar o seu medo de dirigir, você vai conseguir superar o medo de dirigir e não vai precisar gastar os tubos e não vai precisar raspar a conta bancária. Basta você começar a acreditar mais em você. É habilitado? Ótimo. Rua calma, rua tranquila. Vou dominar esse carro a 1 km por hora. Ai, que exercício chato. É? Na hora que você estiver no engarrafamento, você vai ver como o exercício era chato. O exercício que era chato, que você não fez, que vai ser cobrado de você e você não vai saber. E é capaz até de provocar um acidente porque não vai saber o que fazer. Vocês têm que ter calma, paciência. O tempo é outro. Não fique pensando. Eu vou levar muito tempo para começar a dirigir. Não vai. Vai levar pouco tempo para arrumar problema se for para o trânsito sem dominar os fundamentos básicos de direção, que é isso que o trânsito te cobra. Eu fico pensando naqueles alunos com medo de dirigir que quando vão para o trânsito aceleram feito loucos para fugir do carro de trás. Não é um contrassenso? A pessoa não tem medo? Então como é que ela acelera que nem uma doida daquele jeito sem medir consequência? Descontrole emocional. Descontrole emocional. Fica nervoso, fica apavorado. O que é que eu quero com isso, meus queridos? Dizer para vocês, prestar aqui o meu depoimento, o meu testemunho, na verdade, de como eu superei o medo de dirigir. A minha história aí tem muitos vídeos que eu produzi, muitas palestras, e vocês podem ir lá para conhecer em detalhes. A questão é, eu aceitei o desafio. Eu aceitei o desafio de acreditar em mim. Eu aceitei o desafio dos treinos em rua calma e tranquila, bem devagar. Eu aceitei o desafio de não colocar carroça diante dos bois. Eu aceitei o desafio de não ir para o trânsito com medo mesmo, porque não dá certo. Pare, pense, reflita. Qual é o seu desafio agora? Superar o medo de dirigir? Que outros desafios você tem que se colocar para conseguir atingir seu objetivo? Pense, a resposta está com você. Está se sentindo um porcaria? Está se sentindo frustrado, impotente, incapaz, burro? Volte na sua história de vida e veja quais foram as vitórias, quais foram as soluções que vocês deram para as suas vidas aceitando os seus desafios. Os desafios que nós não podemos aceitar, aqueles que são impostos de qualquer jeito, os desafios que nós não podemos recusar, aquele que a vida vai te impor, ou você aceita ou você está morto, ou você é um zumbi vivendo sofrimento em vida, um sofrimento ambulante. Tudo depende da nossa atitude diante do problema. Quer ficar aí, no chão, com a cara virada para o chão, com a cara ralada no asfalto, deixando os problemas da vida e deixando o medo de dirigir pisar na sua cabeça e esmagar a sua cara contra o asfalto? Vai reagir? Tem como reagir. Reaja. Reaja.
Mude sua forma de olhar para o medo de dirigir. Mude a sua forma de olhar para o seu carro. Mude a sua forma de olhar para você. Isso é que faz a diferença. Porque a coragem está aí dentro. A força está aí dentro. Acreditar em vocês de novo está dentro de cada um de vocês. Enquanto vocês não acreditarem em si próprios, não vão conseguir. Porque estão se auto-sabotando. Estão supervalorizando o problema e desfocando da solução. Em vez de focar na solução, ai meu Deus, uma ladeira, eu não vou conseguir. Pronto, já está se derrotando. Não vai mesmo, vai ficar ali, o carro vai morrer, vai voltar, vai chorar e vai se sentir pior. E se eu olhar, opa, uma ladeira. Não interessa se é grande, se é pequena. Todo mundo domina, eu vou dominar também, eu sou capaz também, ninguém é melhor do que eu. Peraí, a Márcia falou que eu tenho que treinar a saída do carro em terreno plano, saída e parada no plano, pegar os pequenos desníveis. Daqui a pouco, você está dominando tudo. Você está sendo derrotado por você mesmo. Você está sendo derrotado por você mesmo. Mude essa história. Aceite os seus desafios. São muitos. Nós vamos viver muito e teremos desafios diários. O que nós não podemos fazer é parar. Porque a vida vai passar por cima da gente, vai esmagar a gente, e não pensa que o mundo vai parar porque você está lá caidinho no chão, não. Vai todo mundo passar por cima de você. Até você sumir do mapa. Olha, junte todos os caquinhos. Junte, recolha-se, erga-se, levante-se, aceite o desafio de que você é grande, de que você pode, de que você é capaz, de que não existe nada nesse mundo capaz de te derrotar a não ser você mesmo. Não faça de você o seu maior inimigo. Aceite o seu desafio, assim como você aceita todas as manhãs o desafio de abrir os olhos e ir de peito aberto para cima da vida. Aceite. Desafios são importantes, nos fazem crescer. Desafios nos fazem existir. E quando a gente supera esses desafios, fica mais forte para enfrentar os outros. Não desista do seu sonho. Faça de você o seu melhor amigo, não um inimigo. Aceite o desafio de enfrentar o medo de dirigir, mas faça-o com responsabilidade e com muita autoestima. Dúvidas? Podem postar que eu respondo a todos.